morreram em várias partes do mundo, grandes explosões, matando muita gente. Então, na indústria nuclear, ela tem um nível de segurança muito grande, é lógico que é dado muita atenção, mas não se pode garantir. Então, vejam que após o acidente de Chernobyl, toda a tecnologia nuclear foi revista e melhorada. No entanto, aconteceu o acidente de Fukushima, no Japão, por uma causa inesperada, simplesmente um tsunami. Certo? Quem é que poderia... E o Japão tinha algumas medidas contra tsunami que não foram suficientes. Então, ninguém pode garantir que uma usina nuclear não tenha um acidente catastrófico. Se o acidente ocorrer, uma área de razoável tamanho vai ficar inabitável por alguns séculos. Então, é uma coisa complicada. Na Europa existem inúmeras usinas nas vizinhanças de grandes cidades, principalmente na França. França, Inglaterra e Alemanha. Mas, por exemplo, a Alemanha já adotou um programa de supressão das usinas nucleares. O Japão também já decidiu que não vai adotar. Então, esse é o panorama. Eu acho que é uma grande dúvida. É uma grande dúvida. Eu fiz a pergunta porque a Comissão Nacional de Energia Nuclear, existe o Instituto de Engenharia Nuclear e lá o reator Argonaut está funcionando. A questão é que não se pode comprovar. Toda construção humana é sujeita a riscos, e isso é, inclusive, uma questão filosófica. O ser humano, particularmente, ele é sujeito a erro. Uma das causas de acidentes é falha humana, mas não é só o ser humano. Os materiais não são perfeitos. Eles dão defeitos, as máquinas não são perfeitas, e ninguém pode garantir, não há em tese, porque é uma questão de princípio. Os materiais se deterioram, as máquinas se deterioram, né? Vocês vejam que os carros atuais, apesar de terem grande evolução tecnológica, eles ficam superados em pouco espaço de tempo. Tudo enguiça. Tudo dá. Então, a ocorrência de acidentes nucleares graves é bem provável de acontecer. É uma escolha com riscos. Mas se tiver um bom pessoal organizando bem, planejando bem, justamente para não ter acidente, eu acho que o acidente não vai acontecer. O acidente acontece por falhas. Não há garantia, porque é uma questão de princípio. Os materiais falham, as pessoas falham. Então, houve Three Mile Island nos Estados Unidos, houve Chernobyl na União Soviética e houve Fukushima no Japão. É claro que eles não vão ser frequentes, mas no Japão, que é um país pequeno, uma boa área vai ficar inutilizada por um longo tempo. Essa é que é a grande questão. Imagine se acontece uma explosão nuclear nas vizinhanças de Paris. Né? Esse é um debate que não teria fim, mas eu agradeço a sua intervenção. Achei isso importantíssimo. Pois não. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Marcelo. Sou estudante de engenharia de produção no 6º período. E, assim, eu gostei muito da palestra. Parabenizar o senhor pela atuação. Assim, é mesmo uma questão de dúvida, né? Assim, de que forma o governo, no caso, como é que eu vou te falar? De que forma o governo, incentivando a questão da energia renovável, o país, assim, vai encontrar algum caminho, algum jeito de estar saindo na frente? Que forma de incentivo, sair do interesse do governo, incentivar a questão de sustentabilidade? Não sei se eu consegui te explicar. O governo pode e deve. Eu vejo da seguinte maneira. Essa crítica à economia ecológica faz uma crítica à teoria econômica vigente. Mesmo na teoria econômica vigente, há uma
caracterização que a economia é uma ciência social e não uma ciência natural é que existem várias correntes de pensamento dentro da economia. Então, pode-se praticar economias de diferentes formas. Não existe corrente de pensamento dentro da física. Quer dizer, uma lei da natureza, uma vez comprovada, não há opiniões. Só que, como a economia lida com muitas variáveis, você não pode priorizar todas as variáveis, você tem que escolher as variáveis. Então, a escolha de quais são os temas a serem priorizados é que é uma política econômica e é, a meu ver, um dever de todos os governos estabelecer a política econômica adequada. Então, só que aí existe um problema ideológico. Quer dizer, o liberalismo extremo acha que o governo deve ser mínimo, porque os governos são sempre ineficientes, etc. e tal. Agora, mesmo nos Estados Unidos, não é totalmente isento de intervenção do governo, não. Eu tive a oportunidade de assistir um evento no MIT justamente sobre a questão da energia em face do problema da mudança climática, e foi dito lá, em pleno MIT, que o setor de energia é um setor que, caracteristicamente, o mercado não funciona bem. O governo tem que ter uma ação no setor de economia, porque ele é um setor vital. Isso nos Estados Unidos. Certo? Então, agora, na prática, é um problema político. Quer dizer, porque essa ação do governo na economia tem que ser regulada por leis, e as leis são feitas pelo Congresso. Então, é um problema político em última instância, sendo político e ideológico. Então, agora, na medida em que a democracia seja efetiva e o povo bem informado, seriam feitas boas escolhas, mas, no fundo, é um problema essencialmente político. Muito obrigado. Eu agradeço a pergunta. Como nós estamos praticamente em cima da hora, você não vai ficar zangado comigo se eu não lhe der a palavra agora? Não, todas as suas colocações são importantes, então eu vou lhe dar essa chance. É o seguinte, o senhor diz lá a definição de sustentabilidade qualitativa. Como é que seria pela ONU a definição de sustentabilidade quantitativa? Não, a característica do conceito de sustentabilidade é ser qualitativo, porque a maneira como a economia é considerada atualmente, e isso é mundial, como eu falei, quer dizer, qual é o ponto central da discussão econômica em todos os países, qual é a taxa de crescimento, qual é a maneira de melhorar o padrão de vida de qualquer povo, crescer mais, produzir mais, tá certo? Só que não é tão simples. Você crescer mais produzindo arroz e feijão é diferente de crescer mais produzindo chip de computador, entendeu? Nesse sentido, saiu recentemente, há poucos meses, um artigo de um economista da Universidade de Cambridge, e que, curiosamente, é um coreano chamado Ha-Jun Chang, que ele fez o seguinte estudo. Por volta de 1960, a China e os tigres asiáticos, o Brasil tinha um PIB maior do que a China e os tigres asiáticos somados. Hoje, o Brasil tem menos de 15% do que esses países. Quer dizer, citando só um exemplo, a Coreia, que seguramente nessa época estava muito pior do que o Brasil, hoje ela é líder em automóveis, é líder em computadores, televisão, produtos eletrônicos em geral, etc. Então, aumentar a produção de automóveis e, nos dias atuais, de produtos eletrônicos em geral, é muito mais lucrativo do que aumentar a produção
de café, de arroz, feijão, geladeiras, eletrodomésticos, etc. Então, esse economista de Cambridge diz no artigo que o problema do Brasil é o domínio tecnológico. Precisou ele dizer para nós, e não foi ouvido ainda. Parabéns pela sua resposta e parabéns ao Clube de Engenharia por convidá-lo. Doutor Irineu é nosso. Mas eu queria fazer um comentário, Irineu. Não queria cortar a palavra. Vou até fazer uma sugestão aqui. Quando nós fizemos recentemente o nosso Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente, o 11º, os assuntos abordados foram tão bem recebidos, porque em volta deles há uma oportunidade de estabelecer polêmica e, portanto, trazer a opinião ao lado da experiência de cada um, que nós resolvemos o seguinte: nós abrimos a perspectiva de que as pessoas presentes e que não se sentiram contempladas com a possibilidade de perguntar, que fizessem as perguntas por escrito, poderiam inclusive mandar para posteriormente para o nosso site, para o nosso portal. Nós encaminharíamos aos palestrantes e eles naturalmente responderiam. Isso deu um resultado notável. Nós temos recebido algumas questões, ainda agora. Ou seja, o Congresso não acabou. E eu, então, queria propor isto, e talvez como uma recomendação geral, vou conversar com o diretor, o nosso diretor cultural, nosso diretor técnico, o Tomás Patusco, para ver se a gente estabelece isso como uma prática entre nós. Até porque, às vezes, as dúvidas vêm posteriormente até a própria apresentação, em função do interesse do assunto, que leva cada um a procurar as referências. Ou seja, a gente vai dar uma dinâmica a esses nossos encontros. Eu acho que isso é positivo, não é, Irineu? Mas eu queria fazer um comentário final. Nós estamos na Web TV. Então, há pessoas que vão nos ver agora. As nossas afirmações são em aberto. Nós estamos aqui num regime de total democracia. Essa é uma característica do Clube de Engenharia. Eu espremendo as colocações feitas pelo nosso amigo professor Irineu, doutor Irineu, eu vejo naturalmente, ao lado de uma experiência pessoal, uma vida já longa, que a economia traz uma certa hipocrisia nos seus conceitos. E como não é de agora que eu acho que ela é uma ciência um tanto ou quanto forçada, porque a ciência fica marcada a cada momento que o homem descobre no seu desenvolvimento, na sua inteligência, leis naturais, mesmo quando se trata das chamadas ciências sociais e humanas. Que às vezes a gente pensa que essa verdade que eu disse só se aplica à área que nós chamamos de tecnológica, ou ciências físicas. Nas ciências sociais, nas ciências humanas também. Ninguém se agrada de ver um assassinato. Independentemente do credo, o indivíduo sabe que está diante de alguma coisa absolutamente incompatível com a natureza humana. Ou, pelo menos, com o que deveria ser a natureza humana em termos de criação. E imaginem que nós avaliamos o resultado econômico através do PIB. E o PIB foi mostrado aqui pelo nosso conferencista como algo absolutamente absurdo, no sentido da medida do desenvolvimento. É evidente que, se nós considerarmos o capital e o seu companheiro permanente, que é o objetivo do lucro financeiro, como a base da economia, então o PIB está muito bem
muito bem equacionado. Mas é uma coisa com a qual eu, viu, Irineu, não concordo. Eu acho que aí é que se situa o problema universal. A globalização, numa tentativa de fazer com que o planeta fosse efetivamente um só, constituído das coisas naturais e do homem, ele é cada vez menos global, porque as diferenças estabelecidas pelo comando do capital e todas as suas consequências regulamentadoras tende a fazer com que sobrevivam ou desenvolvam aqueles que têm a capacidade de se juntar a esse grupo. E esse grupo, definitivamente, é muito reduzido em termos de escrúpulos que pudessem caracterizar um desenvolvimento social e um desenvolvimento humano. Então, nós, que somos participantes da engenharia e que temos na nossa profissão o conceito de desenvolvimento como uma coisa fundamental, temos que estudar um pouco mais e ver se a gente consegue, quem sabe, é uma utopia, como a de Saint-Simon, lá no século XVIII, quando se começava a falar da verdadeira democracia social, ou da social-democracia. A gente tem que se esforçar para fazer com que haja, quem sabe, num futuro bastante utópico da civilização brasileira, uma mudança de conceito. Às vezes, coincidentemente, passa-se na televisão e vê-se um exemplo maravilhoso de solidariedade. Ainda há alguns dias, tive a oportunidade de ver uma obra social de uma moça que, desde a idade de 7 anos, tinha vontade de ser professora. Uma família absolutamente carente, sem recursos. Então, ela ensinava aos coleguinhas. Hoje, ela tem uma obra social que já é assistida por crianças que ela preparou como professores e que dão uma assistência graciosa com base na solidariedade da comunidade onde ela está instalada, para que seja possível melhorar o nível humano daquela população. A economia ou a sustentabilidade qualitativa que a gente vê não é qualitativa. Como se mede o IDH? Através de quê? Do número de crianças na escola?